Alguém fazer retiro mais baratos do que a gente faz aqui. Viu, irmãos? Deixa eu falar sobre isso. Eu tenho que ir num retiro que custa R$ 987, sem alimentação, só com café da manhã. Daqui a, acho que um mês. E eu tenho que ir. Não é uma coisa que eu quero, não é da convenção, eu preciso ir para representar a igreja, pelo menos um por igreja. Então, quando a gente fala em retiro de R$ 170 com alimentação, isso, irmãos, está embutido assim, ó, de forma que se faltar alguém dos 50, a igreja vai ter que pagar mais. Estão entendendo isso? Mas o ano passado a gente fez, foi a primeira edição, e deu mais de 50, né? Deu bem mais. Então a gente crê que nós vamos ter uns 100 lá esse ano. E vai ser bênção, nós vamos curtir muito, amém? Jesus em casa e Jesus no coração, essa vai ser a mensagem de hoje. Quem aqui gosta de receber gente em casa? Levanta a mão. Quem é hospedeiro aí? Hospitaleiro. Né? Quem gosta de fazer visita na casa dos outros? Tem gente que levantou as mãos as duas vezes, que nem eu, né? Eu gosto. E sabe que ser pastor tem um lado bom também, né? A gente não é chamado só para expulsar demônio, para visitar enfermo, né? Às vezes a gente é chamado assim para comer aquele churrasco, né? Uma lasanha e eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ser bem recebido. Eu me sinto muito especial, me sinto muito amado, né? E o difícil é a balança, né? Mas depois o remorso vem, mas Jesus perdoa também a gula, né? E queridos, agora, você já foi mal recebido em algum lugar? É ruim, né? Uma persona não grata. É ruim se sentir assim, poxa, eu acho que não sou bem-vindo aqui, mas acontece também, certo? E sabe que quando a gente se sente bem-vindo, a gente se sente amado. E eu penso que é exatamente assim que Jesus se sentia quando ele ia na casa de Marta e Maria. Essas duas irmãs de Lázaro também. E essa história que nós vamos ver hoje está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. E o pessoal conhece, é bastante conhecida a história dessas duas irmãs, Marta e Maria, e sabe que há pessoas que têm um olhar muito negativo para Marta, como se tudo que ela fez foi errado. Mas na verdade, tanto a Marta quanto Maria amavam Jesus. E Jesus amava Marta e Maria, e toda vez que ele ia a Jerusalém, muitas vezes que ele ia a Jerusalém, ele ficava na casa delas, que era ali em Betânia, 10 quilômetros de Jerusalém, um local estratégico. Lucas 10, verso 38 ao 42. Então Jesus tinha muito prazer, chama de Lázaro de meu amigo. Jesus ressuscitou Lázaro, então é uma família bem querida por Jesus, e uma casa estratégica para Jesus, quando estava na região de Jerusalém. E aqui nós encontramos então um acontecimento muito legal. Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, queridos? Então, em defesa da Marta aqui, Marta era amada por Jesus ou não? Sim. Marta amava Jesus ou não? Sim. Amém. Então tá, acabou já a polêmica aí, certo? Então, queridos, agora a maneira como cada uma dessas irmãs demonstrou a sua afeição a Jesus, trouxe a uma delas a aprovação de Jesus, e trouxe a outra uma exortação. E talvez alguém esteja pensando aqui: o que a Marta e a Maria têm a ver comigo? O que a Marta e a Maria têm a ver contigo, Eliane? Obrigado pela sinceridade.
Ou seja, quem sou eu nessa história? Então, queridos, a ideia aqui não é apreciar uma e depreciar a outra. A ideia não é acolher uma e rejeitar a outra. A ideia nessa mensagem é aprender com as duas irmãs, amém? Então todo mundo quer se identificar com a Maria, por quê? Como a Maria que estava aos seus pés e disseste. Todo mundo quer se identificar, até fizeram música para Maria. Já viu a música para Marta? Ninguém fez música para Marta. Como a Marta que lavava, varria e cozinhava. Ninguém faz música para Marta. Ninguém quer se identificar com a Marta porque a Marta recebeu uma exortação aqui. Então todo mundo quer se identificar com a Maria, mas na verdade nós temos um pouco de cada uma delas. Sabia disso? Nós temos um pouco de Maria, um pouco de Marta, às vezes mais de Maria, às vezes mais de Marta, mas a gente percebe isso também na nossa vida. Então dá uma espiadinha para o lado aí e veja se não há umas Marias e umas Martas aí, né? E existem os Mários e os Martos também, né? Olha os Mários aí, os Martos. Certo? Está cheio aqui, ó, de Mários, de Martos. Certo? Então, é nós. Então, queridos, assim como essas irmãs, nós queremos ser aprovados por Jesus, sim ou não? Sim. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor e queremos viver um estilo de vida que agrade a Jesus. Agora, o que vocês acham que Jesus espera de uma casa onde ele é recebido? O que vocês imaginam que Jesus espera de um ambiente familiar onde ele entra? Amém? Que seja bem recebido, né? Quem aqui gosta de estar com a casa bagunçada quando chega a visita? Opa! Ninguém, né? E quando chega aquela visita surpresa assim, né? O que você diz? Não repara a bagunça. E o que a pessoa faz quando alguém diz isso? É aí que a gente repara, né? Meu Deus do céu, né? Aí que a gente repara, né? É o cachorro, né? A pessoa vai lá dar uns tapas no mofado para ser os pelos do cachorro. Né? Dá aquela corrida no banheiro para ver se está tudo em ordem, né? Então, queridos, a gente não gosta de receber pessoas com a casa bagunçada, né? Então, é o que acontece aqui também. Agora, vamos entrar na cena, né? Já pensou Jesus ir na tua casa? Você receberia Jesus? Você abriria a porta para ele? Ai, ai, ai. Então eu te digo que Jesus está aí na tua casa todos os dias. Todos os dias. Jesus não é apenas um hóspede que vem para comer. Um hóspede que vem para dormir. Jesus, ele vem para se relacionar. Ele vem para conversar. Ele vem para ter comunhão. E é isso que ele quer, queridos. Jesus quer relacionamento. Só que qual é o problema aqui? É que Jesus não vem sozinho. Vocês perceberam? A gente lê essa história, parece que eu imagino só Jesus, Marta e Maria. Não imagino mais ninguém. Mas quando você vai para o texto, mostra que estavam com ele os discípulos, né? Então no mínimo ali estavam 13, né? No mínimo, né? Então você imagina a casa da Marta e da Maria, como é que ficou com aquela galera toda lá. E sabe que quando a gente abre o coração para Jesus, quando a gente abre a nossa casa para Jesus, Jesus não vem sozinho? Não vem uma turma de gente com ele? Vem a igreja, vem os irmãos. E pensa numa gente que dá palpite, né? Gente que gosta de perguntar como é que você está, o que está acontecendo, você está bem, você não está. E gente boa, e de vez em quando tem uns também que dão uns trabalhos. Então Jesus não vem sozinho. Quando a gente abre a nossa casa para Jesus, quando a gente abre o nosso coração, vem os irmãos, vem a igreja junto. Mas nós precisamos disso, amém? Então, agora, quando a Marta soube que Jesus vinha na sua casa,
ela ficou toda animada. Ela já começou a pensar: o que eu posso fazer para agradar o mestre? De repente eu posso fazer aquele pãozinho com ervas, não é? aquele pernil de cordeiro assado, regado ao vinho. Já pensou? Talvez um peixe assado, ervilhas, o que mais tinha naquela época? Cebolas. Ela ficou imaginando o que ela poderia fazer para Jesus. Afinal, era Jesus, era o melhor, tinha que ser para Jesus. Então, eu consigo ver ela pegando a bolsinha dela e correndo para aquele mercado público, escolhendo os melhores ingredientes para fazer para Jesus. E assim foi. Chegou em casa, juntou os gravetos, lenha, soprou a brasa, fez fogo, panela no fogo, lavando panela, preparando um banquete para Jesus. Essa era Marta, uma mulher responsável, provavelmente a irmã mais velha, porque fala casa de Marta, provavelmente não tinha mais os pais vivos, casa de Marta e Maria. Uma mulher proativa, uma mulher com iniciativa, uma mulher que faz acontecer. E chegou Jesus. E quem recebeu Jesus? Verso 38. Quem que recebeu quando Jesus chegou? Não foi o Lázaro? Não foi a Maria? Foi a Marta. E sabe o que significa receber na sua casa, acolher na sua casa, naquela cultura, naquela época? É um beijo no rosto, um ósculo santo. Era se agachar, junto à porta havia bacia, toalha, água, um jarro d'água. Era se ajoelhar aos pés e lavar os pés empoeirados. Ela fez isso com Jesus. E é possível que tenha feito com os discípulos também. A Marta é uma bênção, não é? Que mulher preciosa, né? Então ela recebeu Jesus em sua casa. E a casa estava cheia. E aí você imagina, uma casa de 3 pessoas e agora talvez com 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Talvez 16 pessoas. Mas 15, isso, muito bem. E o Espírito Santo? Não é um ser pessoal? Então, queridos, então estavam lá aquela galera, a casa cheia, Maria correndo de um lado para o outro, né, lavando tigela e amassando pão e assando pão e corre para o forno e não pode queimar, sei lá o que tinha tudo lá, mas para essa galera toda comer, é gente, né? É gente. A família da minha mãe tinha 10 irmãos, né? Gente, imagina assim, as panelas eram assim, né? Imagina todo dia, todo almoço, com o vô e com a avó, eram 14 pessoas, acho que iam de pá, assim, com a polenta, assim, ó. Cada prato, né? Então a casa estava cheia e aquela comilança toda, ela preparando ali, fazendo o melhor para agradar ao Senhor Jesus. E cadê a Maria? Verso 39. Cadê a Maria? Nada da Maria apareceu na cozinha. Cadê a Maria? A Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Maria estava tão fascinada com Jesus, estava tão apaixonada assim pelos ensinamentos de Jesus, que ela até esqueceu a fome, que ela até perdeu a fome, tão maravilhada que ela estava ali, sabe, enquanto para Marta o tempo estava voando assim, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Para Maria parece que o tempo tinha parado, ela não queria mais nada, ela queria ficar ali na presença de Jesus. Que oportunidade, Jesus está na minha casa, Jesus está aqui, me belisca, é verdade isso, Ele está aqui. Ela queria ouvir tudo que Jesus tinha para contar, as histórias de Jesus, os acontecimentos, por onde passaram, as curas, parábolas, eu não sei tudo que Jesus contou lá, mas ela estava lá, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar.
E com a Maria nós aprendemos isso. Nós aprendemos a importância de nós, diariamente, também termos um tempo assim. Antes eu falei, Jesus está na nossa casa, todos os dias. E nós temos que aprender com a Maria isso, a nos assentarmos aos pés de Jesus, a nos aquietar, a priorizar isso, a ouvir o que Ele tem para dizer para cada um de nós. Amém? O problema é que tem muita gente sentando no lugar errado, tem muita gente descansando no lugar errado, e tem muita gente ouvindo coisas erradas, gente errada. Não estão no lugar certo. Agora, qual foi o dilema da Marta? O dilema da Marta foi estar ocupada demais para Cristo. Será que isso pode acontecer com um cristão? Com alguém que ama Jesus? Amar a Jesus, querer servir a Jesus, mas estar ocupado demais para Ele? Esse foi o dilema aqui da Marta, versículo 40. Mostra que Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinho com o serviço? Diz-lhe que me ajude. O que foi isso, queridos? Isso foi um desabafo? Isso foi uma Marta indignada? Isso foi uma Marta cansada? Uma Marta surtada? Isso foi um pedido de socorro, ajuda-me, Senhor. O que foi isso? Isso foi uma ordem? Diz para ela me ajudar, Jesus. Então, queridos, Marta queria agradar a Jesus. Alguém tem uma dúvida disso? Mas ela acabou se afastando dele. Perceberam isso? Ela se distraiu, preparando o jantar, correndo de um lado para o outro, mexendo nas panelas que estavam fervendo. Quando chegou o momento, ela surtou, como diz a Eliane. Ela disse: meu Deus, não vou dar conta. Senhor, me ajude. E foi isso que ela fez. Falou: mestre, a Maria está se fazendo de desentendida aqui, né? Nem olha para mim, só para o Senhor. Nem olha para a cozinha. Dá uma bronca nela, Jesus. essa aqui era a Marta. Jesus, dá uma bronca nela, manda ela me ajudar, manda ela trabalhar, essa preguiçosa. Eu estou me matando aqui e ela depois para comer, ela vai estar aí. Mas para fazer, manda ela me ajudar. Querido, Jesus olhou nos olhos de Marta. Jesus viu as expressões contraídas do rosto de Marta. Jesus viu as mãos ansiosas, as mãos trêmulas. Jesus viu o suor, as gotas de suor acumulada nas vestes dela. Jesus viu as bochechas vermelhas dela. Mas Jesus viu algo mais. Jesus viu o coração dela. E disse no versículo 41, Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Preocupada, inquieta. Tem alguma outra versão aí, queridos? Alguém tem uma versão diferente? Ansiosa. A ansiosa e afadigada com muitas coisas. Bom, mais alguma? Isso é bom a gente ver quem traz a Bíblia para o culto. Mais alguma versão? Afadigada, inquieta, ansiosa, preocupada, são todos sinônimos, certo? Então assim estava o coração da Marta. Agora, Jesus fala para ela no versículo 42, todavia, apenas uma coisa é necessária. Você está preocupada, inquieta com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será.
Quando a gente pensa nessa figura de Maria sentada aos pés de Jesus, é uma figura muito recorrente naquela época entre o mestre e o discípulo. Então, quem se assentava aos pés de alguém era identificado como um discípulo, e aquele que estava sentado ou em pé ensinando era o mestre. Então, estar assentada aos pés de Jesus significava que Maria era uma discípula e Jesus era o mestre. Está bem claro isso, queridos? Então, quando Marta fala com Jesus para ele mandar a Maria servir ele, Jesus aponta para Maria como quem diz para Marta: Marta, se você quer me servir, você deve ser como uma aluna, você deve ser como uma discípula. Jesus fala: uma coisa é necessária. Marta, você está preocupada, está ansiosa, está afadigada, está cansada, está muito atarefada em muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Então, quando Jesus fala que uma coisa é necessária, Jesus não está falando de uma sugestão, Jesus não está falando de uma opção, está falando daquilo que é essencial. Jesus está falando daquilo que é prioridade. Jesus está falando de algo que é inegociável. Uma coisa é necessária. Então, se você quer servir a Cristo, primeiro seja discípulo. Primeiro é se assentar aos pés de Jesus, para depois então servir. Agora, você já pensou o que Jesus pode estar querendo falar para você? Aquilo que Jesus está querendo dizer para você, mas você não se assenta aos pés dele para ouvi-lo? Já pensou nisso? Que Jesus tem algo para você, mas você não tem tempo. Você quer servir, fazer um monte de coisa, talvez cumprir com a sua agenda, mas você não tem tempo para sentar aos pés dele, para dizer: Senhor, fala comigo, para abrir a palavra. Você não tem mais paciência para ler a Bíblia. Se você apenas se sentar por um momento e ouvi-lo, o que Jesus vai falar para você? Marta, quando Jesus falou: Marta, Marta, na verdade Jesus estava dizendo: Marta, deixa a casa para depois, sente-se aqui também como Maria. Nesse momento, Marta, o mais importante não é você fazer algo por mim, o mais importante é você se relacionar comigo. O mais importante nesse momento é você ouvir o que eu tenho para dizer para você. Antes de querer fazer qualquer coisa, fala comigo. Antes de começar o seu dia, fale comigo. Antes de você se aventurar a fazer as escolhas, abra a minha palavra, fala comigo. Depois você vai fazer. Depois pode até fazer o ministério da casa do Senhor. Mas antes, ouça o que Jesus tem a falar. O problema da Marta foi a preocupação. O que é preocupação? O que é ocupar-se? O que é ocupar? Fazer alguma coisa? E pré-ocupar? Oi? É se ocupar antes da ocupação, né? Você tem que ter alguma coisa para fazer, mas você nem começou a fazer, mas você já está a mil ali, ansioso, né, com aquilo. Então você já ocupou a sua mente, já se perturbou de ter que fazer, né? Então o problema da Marta não é a ocupação assim, mas é a preocupação, né? Então as palavras distraído, ansioso, preocupado fazem sentido para você? Alguém se sente assim às vezes? Distraído, ansioso, preocupado. Faz sentido?
Então, queridos, nós vivemos sob pressão. O ritmo da vida moderna é acelerado. Nós vivemos sob pressão todos os dias. E não são só as Marias que nos estressam, que nos irritam, mas tudo. As cobranças, as demandas, o trabalho, sabe, os estudos, a faculdade, a escola, os colegas, até o pet, a família, tudo. Tantas coisas, e coisas boas até, mas podem nos levar a nos afastar do Senhor Jesus. Nós somos como que puxados por todos os lados. Quem é pai e mãe sabe o que é isso. Sair no parque com as crianças, os filhos, parque de diversão, e um pega na tua mão, outro pega no outro. Pai, vamos por aqui, pai, vamos por aqui. Tu fica no meio ali, parece que vai ser rasgado. Como se fosse dividir você ao meio, ao mesmo tempo. E assim que são as pressões da vida moderna, todos os dias, são ligações, são cobranças, são resultados, e a gente fica, tem dias que a gente fica quase louco mesmo, para dar conta da agenda. E pior, quando não dá conta da demanda do dia, aquilo fica para o outro, só que o outro dia a tua agenda já está carregada, e agora você tem aquela agenda e mais o que ficou pendente, e assim vai. E quando vê a gente está ansioso, a gente está inquieto, sabe, o humor já era, né? Já era o bom humor. A gente já passa a ser ríspido, passa a fazer as coisas tentando fazer o mais rápido possível. Não tem tempo mais para ler a Bíblia. Se Jesus não for o nosso foco, nós nos distraímos. E acabamos sem paciência, sem tempo para sentar e ler uma Bíblia. Eu uso a Bíblia no aplicativo quando eu prego aqui, mas em casa eu uso de papel. Eu uso essa também, mas na minha mesa tem sempre a de papel. Sabe por quê? Porque até isso compete com a gente, né? Tu está lendo a Bíblia aqui. Aqui, irmãos, eu desliguei aqui o celular para não entrar mensagem. Porque senão eu estou pregando aqui e começa a entrar, né? Zum, zum. E não distrai a gente? Então eu deixo aqui no modo avião e não vai entrar nada aqui para me interromper enquanto eu leio a Bíblia aqui. Às vezes o celular às vezes é um risco. Você vai ler a Bíblia, Jesus está falando contigo, daqui a pouco entra o WhatsApp do irmão lá. E já era, irmão. Até você entrar na cena de novo, se conectar ali com Jesus, aí estava. Cara, isso. Então, irmãos, é assim vai a vida, irmãos. Assim tem gente que não ouve mais a Cristo, não ouve mais Jesus falar, não sabe mais como é que é a voz de Deus. Não consegue mais. A aparente repreensão mostra a compaixão de Jesus por Marta, ensinando que deve haver prioridades na vida. Ou seja, trazendo para nós, do que vale a gente ter uma casa tão bonita, tão em ordem, se o coração está em desordem, se o coração está em uma bagunça, o quintal é lindo, a varanda é maravilhosa, a casa é linda, os móveis são medida, mas o coração está uma bagunça, todo errado, todo bagunçado, todo estressadinho. Diariamente nós podemos confiar em Jesus e dar a Ele o primeiro lugar, porque Ele se importa, queridos, com todas as áreas da nossa vida. Deixa eu dizer para você, se você acordar de manhã, tem o teu devocional a hora que você quiser, irmãos. Todo tempo é tempo de andar com o Senhor. Mas começa o dia entregando tua vida para Cristo. Não é tempo perdido. Ah, mas eu já levanto, já tenho que pegar o ônibus, já tenho que pegar o carro. Cara, levanta uma hora mais cedo, levanta meia hora mais cedo.
Sabe, fala com Jesus antes de sair de casa, você vai ver que o teu dia vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Sabe, você não perde tempo, você ganha tempo com o Senhor. Sabe, a minha esposa e eu temos esse hábito, a gente ora geralmente juntos, mas Deus, eu nem sei com quem que eu vou falar nesse dia. A gente ora pela nossa agenda, por aquilo que é previsível, né, que aquilo que está organizado, mas nós oramos, Senhor, se alguém me ligar, me dá inspiração para responder de maneira correta. A gente ora assim, porque nem sabe o que vai acontecer, e sabe o que acontece durante o dia, a gente vai colhendo os frutos. Encontra pessoas que nem imaginou que ia encontrar, mas a gente já sabe, opa, Deus colocou no meu caminho. Recebe ligações, por quê? Porque a gente orou antes, queridos, mas quando a gente não entrega nas mãos do Senhor, não vai na dependência do Espírito Santo, sabe, é como tu sair nu de casa, é como tu sair pelado. Você vai de pijama para o trabalho? Não, ninguém vai de pijama, né? Não deveria, pelo menos. Não, você se veste antes de sair na rua. Irmãos, quem não ora, vai nu para o mundo afora aí. E o mundo espiritual está aí, queridos. Aí é rasteira aqui, alguém provocando o trânsito ali, é um xingão ali, né? E assim vai. E o diabo já roubou tua paz, já estragou teu dia, e vai acontecendo uma porção de coisas que você pensa que é coincidência, né? Que é por acaso que aconteceu aquilo. É para te perturbar mesmo. Você não se vestiu da armadura do alto, do escudo da fé, da espada do Espírito, da couraça da justiça, dos calçados da preparação do Evangelho. O que mais tem lá? Efésios 6. Então, a couraça, né? Capacete da salvação, ou seja, porque a armadura de Deus que nos protege. Então, coloque a sua vida em ordem. Amém? Vamos brincar de profeta aqui? Bota o dedo na cara do teu irmão e fala assim, coloca a tua vida em ordem. Bem, coloca a tua vida em ordem. Não pode se ofender. Amém? Eita, profetada. Queridos, a gente fala rindo, mas é sério, a gente fala rindo, para não doer tanto. Mas, irmão, coloca a tua vida em ordem, irmão. Coloca a tua vida em ordem, irmã. As prioridades, sabe? Porque esse é o segredo. Uma coisa é necessária, Jesus falou. E Maria escolheu a boa, ou seja, uma boa vida, uma grande história começa com as escolhas certas. Precisamos organizar nossa vida de tal maneira que aprender de Cristo Jesus seja o mais importante para nós. Amém, queridos? Organiza a tua vida. Se Jesus não for o mais importante para você, se você não tem tempo para aprender de Jesus, então a tua vida é uma bagunça. A tua vida está desorganizada. Marta ocupou-se com muitas coisas, enquanto Maria se aquietou aos pés de Jesus. Marta desejou fazer muito para o Senhor, enquanto Maria almejou receber muito dele. Marta preparava um banquete, mas Maria já desfrutava do pão do céu e da água da vida. Estão percebendo a diferença? Marta e Maria estão diante da mesma situação, mas têm atitudes diferentes. É nós diante de Jesus, queridos. Somos mais Marta ou mais Maria? A gente pode escolher uma boa parte, ou pode escolher preocupar-se com muitas coisas. Mesma situação. A escolha é uma questão de prioridade. A presença de Jesus é prioridade. Ouvir a palavra de Deus é prioridade. Congregar, viver em comunhão com irmãos, cultuar a Deus é prioridade. Amém, irmãos? Eu falo isso porque eu creio nisso, eu vivo isso. Mas eu penso que alguns irmãos não entenderam isso ainda. Todos os cultos, né, a gente percebe quantas pessoas, irmãos, não priorizam o congregar. Não priorizam a comunhão do Senhor com os irmãos. Não priorizam o culto. Não estou falando questões de emergência. Hoje estamos orando para uma pessoa que está no hospital. A gente entende isso.
Eu estou falando que quando Jesus não é prioridade, mas outras coisas são. Quando Jesus é prioridade, queridos, quando o culto começa, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Quantas vezes começamos o culto aqui, que está metade da igreja? A gente até fecha o olho, mas quando abre, parece que, não sei o que aconteceu. Abriu o olho, deve ter entrado uns 30, 40 naquela porta ali, sabe, num minuto. Deve estar se esbarrando um no outro ali. Mas nem participou da oração inicial do culto. Volto a dizer, não estou dizendo que não possa acontecer algo no trânsito, uma criança pequena, um problema, ter que voltar em casa, né? Trocar fralda, sei lá, pode acontecer tantas coisas, ou um acidente chegar atrasado. Mas todo domingo chegar às 7h10, 19h10. Cara, nós estamos aqui, às vezes antes das 5 horas com louvor. Trago a minha esposa, fico por aqui, eu volto para casa. Hoje 2 vezes saí para buscar gente. E a pessoa não consegue chegar 19 horas no culto, algo está muito errado, queridos. Se 19 horas fosse o problema, eu mudaria para 19h30, 20 horas e seria fiel, não teria problema. Mas não é a questão horária, é o coração, é a vida. E não é só o culto, é tudo. Tudo que a pessoa vai, ela chega no horário errado. Então não é o horário, é a pessoa que não tem seriedade com aquilo. E sabe que eu me sinto enganado se eu marcar contigo, Gerson, vou 20 horas lá na Leal. Eu me sinto traído se a pessoa marcou comigo um horário e não vem, ou chega atrasado. Ela mentiu para mim. Ela disse que ia chegar às 19, 20 horas, e chegou às 20h10. É claro que a gente perdoa. Mas é algo do caráter da pessoa, isso tem que mudar, queridos. Se é para Deus, deve ser o melhor. Se a gente é sério, nós cumprimos com pessoas, com empresa, com horário de trabalho, quanto mais com Deus, com Jesus, com as coisas do Senhor, nós temos que ter muito mais zelo ainda. Coloque a sua vida em ordem. À medida que desenvolvemos o nosso relacionamento com o Senhor, nos tornamos aptos a servi-lo melhor, em espírito e em verdade, ou seja, com todo o nosso ser e com ações. O Senhor nos chama de servo, precisa haver equilíbrio entre devoção e serviço, serviço e devoção. As tarefas domésticas devem ser negligenciadas? Não. Há tanto trabalho em fazer na sociedade, e na igreja também. Jesus falou, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. O segredo é a dependência do Senhor. É equilibrar as nossas responsabilidades diárias com nossa vida espiritual, priorizando sempre a nossa vida com Deus. Vamos concluir? O que mais importa nessa vida é ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Estou agindo como Marta? Estou agindo como Maria? Se amanhã de manhã você já acordar pensando em 1000 coisas, o que você vai fazer? Respira fundo, pegue a sua Bíblia e abra. E peça, Senhor, fale comigo. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. Senhor, Espírito Santo, toma minha mente, eu não consigo. Eu estou lendo aqui, mas já estou pensando que eu tenho que responder aqui, que eu tenho que fazer aquilo. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração, estou tão preocupado, tão ansioso com isso. Essa situação está me irritando. Estou debaixo de tanta pressão, Senhor, me ajuda. Começa o dia assim, respira fundo e começa o dia assim, orando ao Senhor. Imagina isso acontecendo na prática. Amanhã de manhã, você acordar, você preparar um momento de silêncio, só você e o Senhor. Imagine Jesus sentado e você se assentando aos pés dele. E depois veja como vai ser o seu dia. Eu não estou dizendo que o seu dia vai ser cor-de-rosa e tudo maravilhoso. Vai ter desafios.
Mas o fato de você ter estado com Jesus antes de estar com as pessoas vai fazer toda a diferença. Muitas pessoas estão preocupadas com tijolos, com bens materiais, com a profissão, com a carreira, mas Jesus está preocupado com vidas, com as nossas vidas e com outras vidas também. O que você quer construir? Vidas ou tijolos? O que você quer para a sua vida? Você é Marta ou você é Maria? Não se distraia. Tudo passa. Mas o mais importante é estar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? E o que é estar com Deus? É crer nele com todo o coração. Pela fé se entregar a Ele. Entregar teu passado. Tem gente carregando o passado às vezes. O seu presente. O seu futuro. É ouvi-lo, é aprender a sua palavra, é obedecer, é depender do Espírito Santo, é servi-lo, é resistir às tentações que o mundo oferece, é esperar com fé, com esperança, com alegria, a volta de Cristo Jesus. A Marta estava cansada. Quem sabe este é o problema de alguns aqui. Cansaço da alma. Marta estava, Senhor, me ajude, sozinha eu não consigo. Talvez alguém esteja aqui, Senhor, sozinha eu não consigo, Jesus. Como a Marta. Preciso de ajuda. Não consigo. O que Jesus falou? Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então existe um jugo, existe um compromisso em andar com Cristo, a gente sabe disso. Mas é muito mais leve que o nosso fardo de pecado. O fardo do pecado sim é pesado. A falta de comunhão, de relacionamento com o Senhor, sim torna a vida árida, pesada, cansativa, um peso. Mas Jesus convida a todos que se sentem ansiosos, carregados, sobrecarregados, esgotados. A palavra agora é burnout, né? Esgotados emocionalmente. Tanta gente doente, tanta gente oprimida, tanta gente angustiada, tanta gente parece que amarrada. E Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O convite a Ele, é ir a Ele. Qual é a promessa dele? Eu os aliviarei. Quem vai aliviar? Jesus. E é isso que a gente vai fazer agora. Reflita sobre as suas prioridades. A gente não teve tempo para falar muito sobre isso hoje. Sobre Deus, sobre família, sobre trabalho, sobre igreja. Mas começa a refletir como é que estão as prioridades na tua vida. E se estiver em ordem, glória a Deus. Mas se você vive ansioso, esgotado, reflita sobre isso. Onde Deus se encaixa na sua agenda? Ele quer o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar. Depois Ele acrescenta aquilo que você precisa. Mas é primeiro lugar
o reino de Deus. Esse é o segredo. Então as coisas começam a se encaixar. Mas quando uma das prioridades está fora, tudo fica fora do esquadro, como aquele botão, você bota errado, chega em cima, está fora do esquadro. Você tem que desabotoar tudo de novo e botar casinha por casinha para ficar alinhado. Assim são as prioridades invertidas. Então reflita sobre isso. As mensagens que a gente prega aqui não são para um culto, mas é para a vida. Começa a avaliar como é que está a tua vida, como é que estão as prioridades, como é que está o teu compromisso, a tua vida com o Senhor. Quando a gente fala de manhã começar o dia orando, a gente não entende também a leitura, a oração como algo legalista, como um momento. Nós entende que começa o dia com isso, mas embora a gente diga amém e vai trabalhar e vai fazer as coisas, Deus vai com a gente, Jesus vai com a gente. O dia todo é uma jornada, é uma caminhada com o Senhor, onde você está sempre sentindo a presença dEle, onde você às vezes questiona, e no meio do dia faz orações, Senhor, e agora? Ele anda contigo o dia todo, e é isso que Ele quer, fazer parte da sua vida, da sua casa, do seu coração, do seu trabalho, da sua escola, dos seus desafios, dos seus medos, amém? Vamos orar sobre isso? Senhor, obrigado, Deus, pela vida da Marta, da Maria. Obrigado porque não foi por acaso que ficou registrado esse acontecimento, onde nós vemos que as nossas vidas são espelhadas na vida de Marta e Maria. E nós queremos nessa noite agradecer por essa palavra, Deus, porque ela é tua. Queremos agradecer ao teu Espírito Santo que fala ao nosso coração segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado porque o Senhor nos ama dessa maneira, Deus. Alguém que nos ama, alguém que tem prazer em se relacionar conosco, alguém que tem prazer em falar conosco, em nos ouvir, em nos conduzir. Obrigado por ser esse Deus tão presente. Nós queremos orar hoje, talvez alguns aqui orando como Marta, ajuda-nos, Senhor, sozinho nós não conseguimos, mas contigo, Senhor, nós sabemos que a vida, mesmo com todos os seus desafios, ela é abundante. Queremos viver essa vida abundante, Senhor, essa vida de comunhão contigo, essa vida de ter o Senhor como o melhor amigo, de todos os momentos em que nós podemos confiar, em que podemos compartilhar as alegrias e as lágrimas também. Venha andar conosco, Senhor, ajuda cada um aqui que está hoje entendendo isso também, que talvez está buscando organizar a sua vida, Deus, e que possamos ser uma igreja mais madura, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a crescer. Às vezes dói, a gente sabe disso. Às vezes levar uma correção não é agradável, Senhor, mas ajuda-nos a ter um coração de discípulo, Senhor. Um coração que ouve, um coração quebrantado, um coração que entende a voz do Senhor, que discerne, que vive o que aprende. Dá-nos um coração de discípulo, Senhor. Um coração ensinável, um coração disposto a te amar, a te adorar, a te contemplar, Senhor Deus, a não querer só as suas benesses, mas realmente, Senhor, a desfrutar da companhia bendita do Senhor. Ajuda-nos a ser essa igreja, Deus, santa, pura, que ama o Senhor e que ama uns aos outros também, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Podemos sentar?